Vamos lá. Bom, então, como foi percebido, nós temos pouco tempo até a prova, né? Então, como a gente tem pouco tempo até a prova, o que eu conversei também com os outros professores de disciplina, que está todo mundo também mais ou menos no mesmo ritmo, essa última parte de backup a gente vai tirar da prova, tá? Então a gente não vai, essa última parte que seria a parte de backup, que seria a aula de hoje, a gente vai acabar não colocando na prova, e aí por conta disso vai ficar mais tranquilo para vocês, tá? Então, a ideia é que só vai então agora até a parte de banco de dados, que foi a aula passada, beleza? Até banco de dados, até o final de banco de dados, tá? A parte de backups e tudo mais, que é a parte que eu falei que iria ser hoje, não vai caber, tá? Pensando nisso e também pensando na quantidade de material que a gente tem, que é um pouquinho grande, a quantidade de material, um pouquinho, sei lá, tá de boa ainda, podia ser muito pior. Pensando nisso, a gente então, como tem pouco tempo para ter a prova, eu vou começar a fazer a revisão antes. Então, vou começar a revisão, na verdade a revisão vai começar primeiro pela prova 1, então eu vou comentar sobre as questões da prova 1, sobre o que era esperado que vocês colocassem em cada uma das respostas dessa querida prova. Diga. Vou. Parcialmente. Elas estão com nota? Não. A gente vai corrigir nossa prova. Não, eu vou corrigir. Eu vou entregar, você não perguntou se eu vou entregar hoje. Entendeu? Mas a nota vai vir pelo Blackboard, então? Vai vir pelo Blackboard. Eu espero de verdade que semana que vem eu tenha terminado de corrigir as provas de vocês. O problema é que, tipo assim, a prova, como é muito dissertativa e muito grande, eu acho que vocês vão cansando no meio do caminho e a letra vai parecendo que vocês estão escrevendo com o pé. Então, tá feia pra caramba. Então, tem umas provas que eu gasto, tipo assim, uns 10 minutos fico olhando, tentando entender o que está escrito, eu disse, não, vai coloca o ponto de interrogação e passa para a próxima prova. Então, tô aqui na questão 2, eu tô tipo assim, já faz 10 minutos que eu tô nessa prova. Não consigo entender o que o cara escreveu. Ponto de interrogação, passa a prova, vai para a próxima e vai indo. Então, se você pegar uma prova do Coringa, tipo, que tá cheio de ponto de interrogação, é isso. Beleza? Bom, mas vamos lá. Então, antes de começar a falar aqui dos slides, provavelmente, eu abri aqui os slides mais para que a gente, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente possa recorrer aqui ao conteúdo. Então, a gente pode chegar aqui dentro do conteúdo e pegar algum dos temas, se vocês ficarem com dúvidas em alguma resposta, mas vocês vão ver que todas as respostas estão aqui no slide. Então, vamos lá. Começando na pergunta 1. Então, na pergunta 1 a gente tem, dos desafios computacionais de hoje, selecione 2 temas do quais vocês mais gostaram, ou mais gostou, e explique o que cada um deles faz, entre parênteses. Qual o desafio computacional que envolve ele? Tá. Então, o que é que vocês tinham que escolher aqui? Escolher qualquer 2 temas. Tá. Por alguma coincidência, ou sei lá, porque é legal mesmo, a maioria das pessoas escolheu realidade virtual e realidade aumentada. Tá. Mas vamos dizer que, tipo assim, uns 20% das pessoas que escolheram confundiram os 2. Tá. Então, talvez não tenha sido uma boa escolha. Né? Tá. Aqui, qual foram os critérios de nota nessa questão? Não foram pelos temas escolhidos, então se alguém escolheu algum tema que eu gosto ou que eu não gosto, azar, não tem problema. Mas o problema tinha que falar qual que era o desafio computacional que está envolvido nisso. Então não é explicar a tecnologia, tipo assim, realidade aumentada. É quando eu projeto coisas no mundo real e realidade virtual. É quando toda a realidade muda para uma realidade virtual. Beleza, você explicou a tecnologia, você explicou o que significa o termo. Mas qual que é o desafio computacional que está envolvido? Então, o desafio computacional que está envolvido, por exemplo, realidade aumentada. Localizar o objeto dentro daquele ambiente e posicionar ele de forma correta, para que a pessoa se movimente e o objeto permaneça fixo naquela posição do espaço. Sei lá, quem escolheu falar de, por exemplo, processamento de data, Big Data, armazenamento de dados, tempo de acesso, tá lá. Tinha que falar o que é o desafio computacional envolvido. Tá? Obviamente eu não tirei tanta nota das pessoas que não colocaram o desafio computacional, porque no final das contas foram muitas pessoas que colocaram o desafio computacional. Então, a maioria das notas aqui, essa questão valia 0,8, a maioria das notas ficou entre 0,4 e 0,6. Tá? Teve algumas pessoas que tiraram 0,8, que foram as pessoas que citaram o desafio computacional. As demais ficaram ali entre 0,4 e 0,6. E quem falou alguma besteira, a gente vai diminuindo. Não zero. Sempre uma parcial. Tipo assim, o que está certo... 0,2. Por uma questão que vale 0,8, 0,2 é bom. Já é um 20% ali, 25%.
somando 0,2. Aquilo assim, tem gente que vai reprovar por causa disso, imagina. Então, 0,2 em 0,2 vai ser feliz. Exatamente. É divertido. Fazer exame com 4, 9, 4. Exame, fazer o quê? Então, vamos lá. Questão 2. Definição. Qual a diferença de hardware e software? A média é 5. Isso, hardware que você chuta, software que você xinga. Tá. Se tivesse colocado isso, não tem problema. Quem colocou hardware é tangível, software é intangível, hardware ele não é fácil clonar, software você pode copiar e colar e clonar eles. Tá certo. Tá certo. É sério? Eu coloquei só porque ele falou que é considerado. Ele falou que mas colocava então. Tá correto. Aquele assim. Tem alguma coisa errada? Não. Hardware você chuta, software você xinga. Você está limitado fisicamente, é só chutar e é só xingar. Então, tá certo. Nomeie 5 elementos de hardware, 5 elementos de software. Em elementos de hardware, teve a galera que pegou assim e fez a desgraça. Por exemplo, mouse. É um elemento de hardware? Não, é tipo assim, hardware é tudo aquilo que está ligado ao, vamos dizer tipo assim, o mouse pode ser considerado um periférico, mas é forçar a barra, porque aqui, quando eu coloquei elementos de hardware, era para colocar elementos de hardware do computador, então computacionais. Então, por exemplo, colocar CPU, placa-mãe, memória RAM, HD, placa de rede, esse tipo de coisa. Não desconsiderei. Não. De dispositivos de entrada e saída. Mas aqui é dispositivo de hardware. Eu não descontei pontos fortemente. Descontei, tipo, sei lá, 0,1. Dá pra chutar o mouse. Mas... Não, mas geralmente ele acertou uns outros 3 ali. Então, 3 de 5. Tá bom, uma boa nota. Tá? E elementos de software, teve gente que citou o pacote Office. Né? Tipo assim, PowerPoint, Excel, Word... Aí eu fiquei tipo assim, esse aí também usou um cheat, porque né, ninguém impediu ele, realmente são softwares, são 5 softwares, é o mesmo pacote, mas tudo bem. Né? Podia ter colocado softwares com funções diferentes, mas também não descontei muito. 0,1, 0,2, assim, pouca coisa. Não, mentira, teve umas notas boas, teve nota acima de 10 por enquanto. Pra você ver. Não sei quem é. A gente vê. Diferencia dispositivos de entrada, dispositivo de saída e dispositivo misto. Dê exemplos. Teve gente que diferenciou e não deu nenhum exemplo. Teve gente que só deu exemplo e não diferenciou. Tá. Então... Meio ponto da questão aí. Quase. Então... Vamos lá. Então, dispositivo de entrada. O que são dispositivos de entrada? Essencialmente, você tinha que falar que dispositivo de entrada é todo aquele dispositivo que consegue pegar a informação do mundo real e trazer para o mundo digital, para dentro do computador. O que é um dispositivo de saída? É todo aquele que consegue pegar a informação digital e jogar para o mundo externo. Tá? E o que é um dispositivo misto? É aquele que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo, o que é um dispositivo de entrada? Teclado, mouse. O que é um dispositivo de saída? Tela, impressora, caixinha de som. Tá? Tudo isso é dispositivo de saída. E dispositivo misto? Pode ser um modem, um roteador, um switch, uma tela touchscreen. Tem gente que colocou tela touchscreen, beleza? Tá? Então teria que ter colocado algum exemplo. Tá. Depois, quais as 3 arquiteturas de um computador vistas em sala de aula? Entre parênteses, coloque em ordem cronológica. Aqui teve umas legais. Teve umas legais. Qual que é a primeira arquitetura que a gente viu em sala de aula? Arquitetura de computador. Antes. Von Neumann. Arquitetura de von Neumann. John von Neumann. Tá? Então, a arquitetura de John von Neumann foi a primeira arquitetura que a gente viu. Depois, arquitetura de Harvard. E por último, Harvard modificada. Tá?
Obviamente, teve umas pessoas que deram aquele chute bonito e aí colocou a arquitetura de Harvard e depois a arquitetura de Oxford ou Stanford. Apareceu várias dessas. E eu juro que eu tava olhando, tipo assim... Vai ter nome de faculdade, né? Então, eu fiquei pensando umas coisas dessas, eu fiquei assim, caraca, quem foi o cara que fez isso? Mas, ó, se vocês verem aqui, ó, arquitetura de computadores, aí, ó, von Neumann. Opa, não foi? Arquitetura de computadores, tá. Então tá aqui, ó. Arquitetura de von Neumann, que era essa daqui, com uma única memória lá em cima. Depois, a arquitetura de Harvard, onde você tem a divisão de duas memórias, a memória de dado e instrução. E por fim, a de Harvard modificada, onde agora, além de você ter uma memória de cache de dados e uma memória de instruções, você tem ela em vários níveis, que foi adicionamento de memória eletrônica. Tá? Depois, o que é uma memória eletrônica? Defina sua função no contexto histórico. Eletrônica. Não é aquela do CEP? Eu posso estar enganado. Capacidade de endereçamento. É uma característica da memória, mas já tinha antes da memória eletrônica. Eu coloquei esse desconsiderado. Não, considerei. Considera que era uma questão que valia 3,5 e tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens. Então cada item valia 0,5. Então 2,02 é ótimo. Né? Tô dando... Te iludindo. Tá. Qual que é então a função? O que é uma memória eletrônica? Uma memória eletrônica é uma memória construída em silício. Tá? Então é a memória que faz uso de transistor. Tá? Qual foi o contexto histórico? O contexto histórico foi sair de válvula e ir para a memória eletrônica. Então você tinha uma memória elétrica, válvula, que era uma válvula, uma lâmpada desse tamanho grande, e que aquecia e que dispensava, quebrava muito fácil. E aí, de repente, você tem uma mudança de paradigma de elétrica para eletrônica, onde agora você tem uma memória feita em silício. Obviamente, ainda eram memórias grandes fisicamente, pequenas em capacidade, mas elas não tinham problema de dispersão de calor, elas eram muito menores, muito mais rápidas, muito mais confiáveis e permitiu colocar mais memória ao mesmo tempo. Então, antes você tinha uma sala de memória, então tipo uma sala dessas cheia de computador por tudo que é lado, cheio de válvula dentro deles e conseguia armazenar, sei lá, 540 bits. Aí agora você tem um chip que consegue armazenar 1 kilobit. Aí você olha tipo assim, uou, já tenho muita memória aqui, olha só, eu tenho 1 kilobit no meu bolso. E, né, então rolava umas coisas dessas. Então, esse é a memória eletrônica, é a mudança da memória elétrica para eletrônica. Beleza? Então, a dica estava no eletrônica. Teve gente que colocou que foi a mudança de cartão perfurado para válvula. Foi o dispositivo físico para elétrico, mas não foi a eletrônica ainda. Então, válvula está errado. Depois, letra F. Qual a diferença de um processador 32 bits para um processador 64 bits em termos de memória? Então, colocar que um é mais rápido que o outro não é resposta. Tá? Porque se ele é em termos de memória, a pergunta tinha que ser em termos de memória. Qual que é a diferença em termos de memória do 32 para 64 bits? 32 eu acho que armazena 4 GB de RAM e o outro 8, mais de 8. Vai ser 24. É 64. Ó, esse chute foi um chute que perdeu ponto. Tá? Não, o de 32 só tem capacidade de 4 GB de RAM e o de 8 mais de 4 GB. Colocar mais de 4 GB, beleza, a resposta está correta. Agora, tipo assim, coloca, tem a capacidade de armazenar o dobro. Né? Teve gente que colocou tipo o dobro, teve gente que colocou tipo outras coisas, teve gente que chutou tipo que é 16 GB de RAM, tá? Então, é aquela dica. A resposta estava ótima, estava perfeita, ia ganhar todos os pontos, até que foi lá e deu aquela cagada assim no final. Então, não faça, assim, não sabe o número, não chuta. Só diz, mais do que a anterior. E tá a resposta correta, entendeu? Então, não dê chance pro cara olhar, tipo assim, será que ele sabia mesmo? Não, deixa assim e deixa na dúvida e tá certo, tá? Então, 32 bits consegue armazenar 2 elevado a 32 endereços. Cada endereço com 1 byte, então ele consegue endereçar 4 gigabytes. O 2 elevado a 64, ele consegue armazenar 2 elevado a 64 endereços. Cada endereço com 1 byte dá 16 exabytes. Tá? Ou 2 elevado a 64 endereços. Também não podia ter deixado na forma normal sem precisar fazer a conta. Tá? Teve gente que colocou o número extenso lá. Eu nem contei o número, só vi que era um número grande e dei ok. Beleza? Vou ficar verificando. Ele errou aqui, esqueceu esse ponto, era do outro lado. Foi por aí. Mas tudo bem. Então, se você chutou um número lá zoado, parabéns, você ganhou os pontos. Qual a diferença de um conjunto de instrução RISC e de um conjunto de instrução CISC? Dê um exemplo.
O que é um conjunto de instrução CISC e o que é um conjunto de instrução RISC? Nossa, dá uma dica aí, só pra eu tentar puxar daqui. RISC é conjunto de instrução reduzido. CISC é conjunto de instrução complexo. É Complex Instruction Set e o outro é Reduced Instruction Set. Se tá certo, não sei mesmo. Ó, instruções reduzidas são aquelas que têm somente operações básicas. Então, por exemplo, uma CPU. Tá? Então, uma CPU qualquer, podia dizer um processador qualquer deles. Tá? E um CISC tem processamento específico. Então, ele é um processador de instruções mais complexas e específicas. Por exemplo, uma placa de vídeo. Tá? Outras coisas que você podia falar, o RISC, ele é fácil de fazer pipeline, executa em um único ciclo de clock, é uma arquitetura simplificada. O CISC, ele é uma arquitetura complexa, ele executa em múltiplos ciclos de clock, as instruções podem demorar tempos diferentes e é difícil de fazer pipeline. Tá? Então, essa é a diferença do RISC e do CISC. Quais as 3 classes do sistema computacional vistas em sala de aula? Entendi. 3 classes de sistemas computacionais vistos em sala de aula. Embarcados, sistemas embarcados, propósito geral, emulação e prototipação. Tá? Então, propósito geral, emulação e prototipação, sistemas embarcados. Tá? Esses são os 3 sistemas. Tempo real. Tempo real pode ser tanto de propósito geral quanto embarcado. Tá? Então, sistema distribuído, que também foi outra alternativa que apareceu muito aqui. Sistema distribuído também pode ser embarcado, pode ser qualquer uma das 3 categorias. Mas essas são as 3 categorias, as 3 grandes classes que dividem os sistemas computacionais. Tá? Depois, questão 3. Complete a medida de armazenamento com os valores corretos. 3 casos de precisão, que era bit, byte, kilobit, kilobyte, megabit, megabyte, gigabit, gigabyte, terabit, terabyte, pentabit, petabyte. Tá? Teve gente que errou na sequência. Então, por exemplo, como que faz para converter de bit para byte? Eu tenho, por exemplo, 512 bits. Como que eu faço para achar o número de bytes? Divide por 8. Tá? Tem gente que fez o vezes. Tá? Kilobit para de bit para kilobit. Divide por 1024. 1024, não 1000. 1024. Tá? Se for por 1000, vai dar uns números zoados ali no meio. Né? Por isso que é 1024. Tá? Por causa das bases 2, que eu coloquei tudo com base 2 aqui para ficar mais fácil. Tá? Então, toda vez que você queria ir de bit para byte, para kilobit, para kilobyte e para esse lado da tabela, você ia dividindo. Toda vez que você estava, por exemplo, aqui em terabit e tinha que ir para gigabyte, gigabit, megabit, megabyte, você tinha que ir multiplicando. Tá? Então, lembrando sempre que um bit, um byte são 8 bits e 1 quilo são 1024 da unidade. Então, 1 kilobit é 1024 bits. 1 kilobyte são 1024 bytes. Tá? Então, teria essa continha aí no meio para lembrar. Beleza? Aqui teve bastante gente que acertou, mas teve bastante gente também que inverteu os lados. Tipo, multiplicou para um lado, dividiu para o outro e era justamente o oposto que tinha que fazer. Então, querem que faça alguns exemplos desses? Pode seguir, depois a gente... Tá. Questão 4. Considerando os valores das bases, preencha a tabela abaixo, que era para fazer conversão de base. Então tinha base 2, base 4, base 8, base 10, base 12, base 16, base 20. Tá? E aí tinha alguns valores para vocês fazerem conversão de base. Vocês querem que eu faça alguma conversão de base ou já chega de conversão de base que a gente já fez bastante? Ó, cai de novo, tá? Só para avisar. Tô avisando. Então, claro que cai. Você não vai fazer operação com aritmética com binário? Aí eu vou colocar os números lá, tipo, vai aparecer um número em base 7 de repente. Aí vai ter que converter para base 10, para depois converter para base 2, para fazer operação com binário. Tem que cair todo o conteúdo. Tem que avaliar. Mesmo que eu me lasque. São 5 questões na prova. 3 de X, 2 dissertativas. Só que as 3 de X já são daquelas, tipo assim, letra A vai falar sobre sistema operacional, letra B vai falar sobre arquitetura, letra C vai falar sobre conversão de base. Não, A, B, C, D, que tem que escolher entre 5 alternativas só. Não posso... Será que eu posso colocar mais opções? Não sei. Pela ética humana, Porque geralmente a questão vai até a letra E. Mas
Não sei. A e B. É verdadeiro e falso agora. Pior que isso me lembra, eu fiz uma vez uma prova de arquitetura de computadores que era 100 itens de verdadeiro ou falso. E todos eram verdadeiros. Pensa, todo mundo se fudeu, porque todo mundo achou, tipo assim, vai ser meio a meio, né? Meio verdade. Exato, e aí a gente ficou com muita ódio dessas pessoas que, tipo, saíram com a prova com 15 minutos e chutaram tudo verdadeiro. É. Mas eu também ri bastante das pessoas que chutaram tudo falso. Vai ter Então, colinha nessa segunda prova de novo? Vai, né? Obrigado. não sei. Vamos pensar. Ficou reflexivo. 700 slides, 700 slides. Ficou reflexivo. Vamos pensar, vamos pensar. Por favor, pense com carinho. Depois, questão 6. Considerando a memória eletrônica, calcule capacidade total, tamanho da palavra e a quantidade de endereços. Então eu dou 2, tinha que calcular o terceiro. Então, por exemplo, se eu dou a capacidade total e o tamanho da palavra, como que faz para achar a quantidade de endereços que tem essa memória? Agora não lembro. Lembro no dia que você passou na lua. Então, você tem uma memória com 65.536 endereços, espaços de memória. Então, 65.536 bits, por exemplo. E eu tenho uma palavra de 32 bits. Qual que é a quantidade de endereços que a sua memória tem? Nenhum dos dois. Tem que dividir, tá? Então você vai pegar a capacidade total da memória dividido pelo tamanho da palavra e vai achar a quantidade de endereços. Da mesma forma, se você pegar a capacidade total da memória e dividir pela quantidade de endereços, você vai achar o tamanho de cada palavra. E por fim, se você tiver o tamanho da palavra e a quantidade de endereços, você multiplicar os dois, você tem o tamanho da memória. Então, por exemplo, eu tenho 256 terrenos, cada um com 128 metros quadrados. Quantos metros quadrados eu tenho? Então é só multiplicar um pelo outro. 256 vezes 128 dá 32.768 metros quadrados, digamos assim. Então, quando a gente pensa em terrenos, metros quadrados e coisas, fica mais fácil do que pensar em coisas aqui. Não. Ó. Vamos fazer moda. Vamos pra moda, né? Que moda é essa? Vamos lá. Bom, depois, questão 6. Questão 6 era aquela que tinha o desenho, para vocês preencherem os dois desenhos, tá? Bem sacanagem. Que sacanagem! Não é aquele que tinha. A pirâmide dizia que tinha que botar o alto, muito alto, 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 baixo, baixo, muito baixo. Não, mas era muito fácil de fazer. Ó, quer ver, ó? Tá aqui, ó. Esse daqui era o desenho que vocês tinham que preencher. Então era cache de instruções. Quem colocou só memória, né? Também, né? Deu uma cortadinha. Unidade de controle, unidade de aritmética e lógica, acumulador, entrada, saída, tá? Acho que esses três aqui a maioria acertou. Agora os outros, esses aqui a maioria errou. Porque todo mundo só colocou cache. Não falou, tipo, se era de instrução ou de dados. Tá? Bom, depois na pirâmide, o que a gente tem? Qual que é o nível mais alto da pirâmide em termos de memória? Registradores. Depois, cache, RAM, HD. Tá? Dispositivos físicos. Qual deles é o mais rápido? Qual deles é o mais lento? Então, você podia ter colocado, tipo, muito alto, alto, médio, baixo, baixíssimo. Mas na tabela não tava assim. Hã? Mas na pirâmide não era assim. Tinha lacunas, era só preencher a velocidade. Sim, tô falando, tipo, lá que tem no slide. Ah, não, no No slide... slide era, tipo, eu achei que tinha que ser, tipo, Não. slide. Não. Era só dar a noção. Se fosse pra botar, tipo, alto, muito alto, médio, médio, médio. Não, médio, médio, baixo, baixo. Aí pode ser. Tem que ter diferença entre eles, não pode ser tipo assim, igual. Eu fiquei meia hora tentando decorar aquela pirâmide, mano. Depois, Claro que não, né? ó, depois custo. Qual que custa mais caro? Eu sei que o topo eu botei tudo alto. Registrador. Qual que é o custo mais barato? HD. Então, custo alto, médio, baixo, muito baixo. Baixíssimo. A palavra que quisesse usar. Só tinha que ter a noção que conseguiria... Eu só fiz a primeira só. A capacidade. A capacidade do registrador é a menor de todas. A do HD é a maior de todas. Só fazer a mesma coisa. Então, muito baixo, baixo, médio,
alto, muito alto. Tá? Era para dar a noção de que saberia dizer. E, por exemplo, e o último energizado. Qual que é o único dispositivo que não é energizado? O HD. Todos os demais precisam de energia para estar com a memória salva. Se você tira a energia deles, eles apagam a memória deles. Então, o registrador, o cache e a memória RAM, se você tirou a energia, perdeu a informação que estava lá dentro. Belezinha? Viu? Não era difícil. É decepcionante, mas é. Depois, questão 7. Sobre sistemas operacionais, defina. O que é um sistema operacional multicamadas e qual a sua utilidade? Bom, o sistema operacional pode ser dividido em 3 camadas, no caso. Tipo, a parte de, sei lá, kernel, interface gráfica, applications. Por exemplo. E para que serve dividir ele? Pra fazer uma abstração do sistema. Níveis de abstração e segurança. Tá? Então, o que é um sistema multicamada? Basicamente, o sistema que você divide entre os dispositivos físicos, então os devices, aí depois os drives, o kernel, o sistema operacional, uma aplicação e, por fim, o seu programa. Então, você cria um nível de abstração onde, por exemplo, um programa que roda nesse Windows vai rodar em qualquer Windows. Então, não precisa saber, não, esse programa foi feito para o i7 de 5ª geração. Não, ele foi feito para o Windows. Então, tem um nível de abstração ali no meio. Tá? E da mesma forma, o programa, eu quero que o programa vá lá e leia uma memória qualquer. Ele não tem autoridade. Por quê? Porque o sistema operacional está no meio do caminho, barrando ele de chegar lá no hardware. Depois, quais são as fases do ciclo de vida de um processo dentro do sistema operacional? Aqui apareceu cada asneira. Teve umas asneiras divertidas, mas teve outras assim que deu até tipo... Eu fiquei tipo assim, caraca, será que eu falei isso mesmo? Qual que são as fases do ciclo de vida de um processo? O processo começa, inicia, nasce, processa, é interrompido, espera, processa novamente, é interrompido, espera, processa novamente e finaliza. Tá? Então ele fica nesse loop aqui no meio entre processa, é interrompido, espera e depois ele finaliza. Ou é matado, ou é morto. Não é matado, fica feio, é morto. Tá? Então, quais são as fases do ciclo de vida? São essas 5 fases e pode acontecer um loop ali no meio entre processa, interrompido e espera. Depois, quais as 3 classes do sistema computacional vistas em sala de aula? Quais são as 3 classes de um sistema computacional visto em sala de aula? Embarcado, propósito geral, prototipação e emulação. Tá? Teve gente que conseguiu acertar num lugar e errar no outro. Aí eu fiquei na dúvida se ele chutou nos dois, tentou levar pelo menos um ponto em um lugar, ou se ele realmente achou que eram 2 perguntas diferentes, mas tudo bem. Depois, considerando o sistema embarcados, defina sua função, principal característica e dê um exemplo que se encaixe na sua descrição. Teve um monte de gente que colocou a característica e não deu exemplo. Sempre a parte do exemplo as pessoas falham. É. O que é um sistema embarcado? Aquele sistema que tem uma função específica e... Uma função específica, executa essa função muito bem, é barato, tem um hardware limitado e geralmente só executa uma coisa, não faz mais nada além daquilo. Tá? Por exemplo, uma calculadora, um ar-condicionado, um micro-ondas, uma câmera digital. Pedi exemplo. Dê um exemplo que se encaixe na sua descrição. Depois, letra E. Considerando sistemas de tempo real, diferencie software real-time e hard real-time. O que é um software real-time e o que é um hard real-time? Software real-time é aquele que tem que ter tempo literalmente preciso. Se passar o tempo, acho que é o Soft. Se prepara É, o pra soft. fazer. É o hard e E o hard é quando ele executa na hora que acontece o pedido no momento. É tipo do airbag lá, né? Esse é aquele da tabelinha que você passou? Não. Tabela? Esse não, é a última questão. Ah, que era pra fazer um desenho, né? Só outra coisa. Essa é duplex. Ó. O software real-time, o hard real-time e o software real-time, ambos são sistemas de tempo real,
Porém, a diferença é que o hard real-time ele tem uma janela de tempo e quando ele atinge essa janela de tempo, o processo não tem mais importância nenhuma o resultado dele. Então, pode jogar fora e começar a fazer outro para ver se dá tempo na próxima vez. Então, ele não pode atrasar, porque se ele atrasar, ele perdeu a importância do sistema. O sistema pode se jogar fora. E o software real-time? O software real-time, ele tem uma janela de tempo onde ele tem 100% de importância, mas se ultrapassar essa janela, ele ainda tem uma porcentagem de importância. E só mais pra frente que ele perde totalmente a importância dele. Então, se ele atrasar, é ruim. Mas, mesmo assim, ainda tem importância. Então, termina de fazer mesmo atrasado e me dá a resposta. Então, esse é o soft. Então, Uma arma seria o quê? arma? Arma não tem sistemas hard software real-time. Por exemplo, vamos dizer que uma arma... Aquelas armas mais modernas que tem, por exemplo, com impressão digital. Ali seria um hard real-time. Tá? Ele tem que dar um tempo de resposta. Você colocou o dedo em cima dele, ele tem que dar um tempo de resposta muito rápido para te autorizar ou não disparar. Tá? Então, por exemplo, um software real-time. Vamos dizer que a arma tem ali, por exemplo, tem uma arma nova da Glock que atrás dela ela tem um visorzinho que te diz quantas balas você ainda tem no cartucho. Então, você fez um disparo. Aí ele vai dizer que ele tem uma taxa de disparo de 3 tiros por segundo. Tá? Vamos colocar no modo semiautomático, 3 tiros por segundo. E aí você chega lá e ela vai dar um atraso de tipo meio segundo para atualizar. Então ele tem ali um tempo, vamos dizer, 3 tiros por segundo, ele teria uma janela de tempo de 333 milissegundos para atualizar. Aí ele demorou 0,5 para atualizar. Beleza. Ele não atualizou dentro do tempo, mas mesmo ele não tendo atualizado dentro do tempo real, atualiza dentro da janela de tempo um pouquinho mais atrasado, mas atualiza, que é importante esse resultado. Então, uma arma acho que seria isso. Não sei. Outras armas. Por exemplo, numa outra arma, vamos dizer que seja uma arma com sistema de rastreamento. Então, seja uma arma de um caça, por exemplo, ou um míssil. Tá? Então, o míssil tem que ter um sistema de rastreamento em tempo real, em hard real time. Por quê? Porque ele tem que rastrear aquele objeto e seguir aquele objeto, ou tipo assim, por exemplo, vamos dizer, ele está atirando aqui nessa direção da câmera. E aí, de repente, o caça teve que fazer uma manobra. Ele não pode, de repente, estar atirando aqui e sair atirando assim ao livre ar e matando todo mundo na terra porque vai cair as balas lá embaixo. Né? Não, ele tem tipo assim, que movimentar e a arma continuar atirando no mesmo alvo. O alvo tem que estar travado. Tá? Você travou no alvo, você pode se movimentar o quanto você quiser, desde que você não entre fisicamente, tipo assim, de repente, vou fazer um mergulho, né? Tem que atravessar no meio do caça, não dá para atirar. Mas se ele tiver limite físico, ele vai conseguir continuar atirando. Então, só que aí já é tipo, não é a arma, é o processamento de vídeo em tempo real. Mas é. Deixa quieto. 8. Sobre linguagem de programação, responda o que se pede. Quais os 4 conjuntos de instruções padrões de uma linguagem de programação estruturada? Quatro conjuntos de instruções. Entrada e saída. Ó, se a gente vier aqui. Linguagem de programação. Entrada e saída, aritmética e lógica, seleção e repetição. Tá? Então, a gente até falou sobre cada uma delas, mais separadamente. Mas essas aqui são as 4. Ó, toda linguagem de programação possui um conjunto de instrução padrão. Seja entrada e saída, aritmética e lógica, seleção e repetição.